Oi gente, bom, meu nome é Gabriela e hoje eu vim aqui fazer esse vídeo pra contar um pouco pra vocês sobre a gravidez e como eu contei pra minha mãe e essas coisas. Porque quando eu descobri, eu procurava esse tipo de vídeo aqui no YouTube pra poder entrar alguma coisa na minha cabeça, pra poder saber o que eu falava com ela, mas eu não achei nenhum tipo de vídeo. E eu achei que seria legal fazer esse tipo de vídeo pra quem tá passando pela mesma situação. Bom, minha menstruação sempre foi regulada. Ela sempre vinha no dia que era pra vir. Eu tinha aplicativo no celular. Ela sempre vinha no dia que era pra vir. E eu menstruei, entre aspas, porque não foi menstruação. Eu achava que era, mas não era. Até julho. E em agosto foi quando eu contei, né? Não contei, mas eu vou explicar. Eu menstruei até julho, como eu disse. Eu tomava remédio, só que eu não sabia que a primeira cartela do remédio não fazia efeito, né? E daí eu tomei e foi. E aí, julho, eu tava tomando remédio também. E o meu remédio era aquele remédio que você toma e tem que parar, porque aí senão você fica sem menstruar. E aí eu parei pra minha menstruação vir e não veio. Aí eu pensei, meu Deus. Aí eu fiz teste de gravidez de farmácia e deu positivo. Só que eu pensei, pode estar errado, porque passa tudo na sua cabeça quando você, quando você tá nervosa. Eu pensei, pode estar errado, então vamos esperar. Minha menstruação não veio, chegou agosto, minha menstruação não veio, minha mãe me perguntou se minha menstruação tinha vindo, eu falei que não, porque pra que eu ia mentir, né? Porque se eu mentisse ia ser pior. Então eu não menti, eu falei que não veio. Aí eu já sabia que ela já estava imaginando que eu poderia estar grávida. Só que ela não falou nada. E aí passou um pouco de agosto, etc. E aí teve um dia que ela chegou pra mim e falou que queria conversar comigo. Eu já sabia que era por causa disso, eu falei, já sei o que você quer conversar e tá. Ela chegou pra conversar comigo, ela perguntou, eu falei que tava. E ela falou que tinha me avisado em várias coisas, que isso poderia acontecer, mas ela não brigou comigo. Diferente disso, ela me ajudou desde o começo, desde quando ela descobriu, ela me ajudou e etc. E até então, só ela sabia. E depois, ela foi contando pros familiares, né? Só que, pra contar pro povo, foi pior, porque obviamente eu pensava que todo mundo ia ficar maluco e ia querer me matar, diferente dela. E aí eu contou pro meu pai, contou pra todo mundo, e todo mundo não agiu normalmente no começo, todo mundo ficou nervoso, todo mundo, deu aquele choque, ficou meio estranho comigo, mas agora tá tudo normal, tá todo mundo normal. E uma dica que eu tenho pra dar pra vocês é que se acontecer de algum dia, vocês ficarem grávidas novas, etc. Gente, não esconde muito dos seus familiares, do seu responsável, da sua mãe, do seu pai. Não esconde porque só vai ser pior. Eu, no meu caso, não me escondi tanto. Eu já pensava que foi em agosto mesmo, e foi em agosto que minha mãe veio falar comigo e eu contei. Eu tava em agosto já, em agosto não, em setembro, que foi quando eu fiz a primeira ultra pra saber, eu já tava de quase 6 meses. E eu não sabia, porque minha barriga não crescia muito, eu tava achando que eu tava ficando gorda. Minha barriga não tava crescendo muito. Eu não tava sentindo nada, eu não senti enjoo quase a gravidez, inteira. Eu não senti nada, eu não vomitei, não senti nem no começo, nem agora eu tô sentindo nada. Só às vezes que eu sinto mais dores, mas, enjoo mesmo, eu não senti nada, então eu não imaginei. A primeira coisa que veio na minha cabeça, pra eu poder imaginar isso, foi minha menstruação atrasada, porque o resto não aconteceu nada de sintoma, que acontece na gravidez, não aconteceu nada comigo, então eu não imaginei. Mas se você estiver achando e fizer um teste de gravidez e der positivo, como foi o meu caso, não achem que pode estar errado, porque até pode dar errado, eu acho, mas é melhor você contar antes,
por mais que esteja errado, do que você contar depois, entendeu? Quando ela veio me perguntar se eu tava, eu falei que eu tinha feito o teste de gravidez e que eu tava. Ela foi me levar pra fazer um exame de sangue, o beta, pra saber se eu tava mesmo. Deu positivo, então aí já sabia que eu tava, então não tinha mais o que fazer. E aí eu fui fazer a outra, já tava de quase 6 meses, então se eu escondesse mais isso, ia ser pior. Que tem que tomar várias coisas na gravidez que eu não tomei no começo, porque, né, eu não sabia e não contei. Porém, não foi nada do que eu imaginava. Quando eu descobri, eu fiquei toda nervosa, pensando, meu Deus, ela vai me bater, ela vai me matar, ela vai querer me botar pra fora de casa. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. E foi totalmente diferente. Óbvio que pode acontecer de sua mãe ficar nervosa, brigar com você muito e parar de falar com você, que foi totalmente tudo que veio na minha cabeça, mas não aconteceu nada disso. E se acontecer depois, eu tenho certeza que ela vai te ajudar, porque por mais que ela fique brava com você, por mais que ela fique nervosa, com raiva, depois ela vai ter que te, não ter, mas depois ela vai te entender, porque ela se põe no seu lugar, entendeu? Porque ela é sua mãe, ela vai se pôr no seu lugar e vai pensar, se fosse comigo, se fosse ao contrário, entendeu? Então, eu acho que isso foi a primeira coisa que passou na cabeça dela pra ela não fazer nada comigo, entendeu? E se você tiver grávida e etc, não conta primeiro para suas amigas e para todo mundo. Conta para sua mãe. Porque ela tem que ser a primeira pessoa que tem que saber, entendeu? Porque ela vai ser a única pessoa que vai poder te ajudar com tudo isso. Mas ninguém vai poder te ajudar, só ela. E por mais que seja difícil, por mais que você esteja com medo, porque foi o que eu senti, você tem que contar. Em algum momento você vai ter que contar, e é melhor você contar quando você ainda estiver com pouco tempo de gravidez do que você contar quando você já tiver, sabe, com 5, 6 meses. Se sua menstruação atrasar, faz teste de farmácia. Se der positivo, você conta. Porque é. E quando for contar, conta sozinha. Não conta com o namorado, nem com ninguém. Conta quando tiver só você e ela. Porque isso é uma coisa que a mãe e a filha tem que ter Tem que ter um momento delas pra poder conversar, pra poder resolver tudo, pra poder ver o que vai fazer, entendeu? E também outra coisa outro motivo pra vocês não contarem depois de um tempão é porque, gente, vocês têm que tomar muita coisa, tem que fazer muito exame de sangue pra ver se não tem nada de ruim com o bebê, tem que fazer as ultras certinhas e tem tempo pra você fazer. Tem ultra, tempo certo pra você fazer. Tem que tomar uns remédios, tem que tomar umas coisas na gravidez, no começo. E depois, correr pra fazer isso tudo vai ser muito pior. Correr pra poder fazer o pré-natal também vai ser muito pior, pra poder achar um hospital vai ser muito pior, tá? A minha parte de contar foi tranquila porque no caso eu não contei. Ela já sabia, né? E óbvio que eu tive que ouvir muita coisa, não dela, mas eu tive que ouvir coisas, obviamente, que todo mundo falava, sabe? O pessoal da escola hoje, agora não fala mais, mas no começo eu passava e eu via todo mundo me olhando estranho e me irritava, mas eu sabia que eu não podia fazer nada, porque a errada na história era eu. Eu não podia fazer nada. Então eu só tinha que aturar e aguentar. E não ficar rebatendo com todo mundo, que ia ser bem pior. Então eu ouvi muita coisa, óbvio que eu ouvi. Eu tive que passar por muita coisa de ver todo mundo me olhando estranho, ver todo mundo cochichando quando eu passava, mas eu não podia fazer nada, porque o que eu ia fazer? Eu ia falar, parar de falar de mim porque não quero. Eu não podia fazer nada, então eu tinha que deixar isso pra lá. Então também, se você já estiver passando por isso, já tiver contado pros seus pais e etc, e tiver pensando em parar de estudar porque tá com vergonha, em parar de sair porque tá com vergonha de todo mundo te olhar estranho, por ver sua cara de nova, por ver que você tá grávida nova, gente, não fica só você largar todo mundo de mão e pensar que você não tem que se preocupar com isso, agora você tem que se preocupar com você e com o seu bebê. E foi só isso, era só pra contar um pouco sobre tudo que eu passei, que agora já não tô passando mais, que bom, mas tudo que eu passei, de pessoas falando, de pessoas olhando,
de como contei pra minha mãe, da reação dela. Foi uma reação super normal, totalmente diferente do que eu pensava. Então não pensa que sua mãe vai te bater, não pensa totalmente positivo. Por mais que não seja isso que aconteça, pensa positivo, porque ela pode brigar, ela pode fazer tudo com você, mas depois ela vai te entender, porque ela se colocaria no seu lugar. Ela se colocaria no lugar da filha dela, né? Porque você é filha dela, então ela te ama e ela vai se colocar no seu lugar e pensar que seria horrível você estar pensando por tudo isso, várias coisas na sua cabeça, e ter mais alguém ali falando com você, falando, brigando, e já ia misturar tudo e você ia ficar super mal. Então ela não faria isso. Ela só vai tentar te ajudar depois de um tempo, por mais que ela fique brava no começo. Ela vai tentar te ajudar, entendeu? Então, se você estiver pensando que está grávida, estiver imaginando ou estiver grávida e não quiser contar pra sua mãe, conta, por mais que esteja com medo, por mais que sua mãe seja brava, porque minha mãe não é lá aquelas pessoas mais calmas da vida, ela é brava. Então, por isso que me fez pensar isso tudo, mas foi totalmente diferente do que eu pensei. Então, pensa positivo, conta quando tiver você e ela, que vai dar tudo certo e vai ficar tudo bem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que eu falo muito, mas foi só pra contar mesmo sobre tudo e pra ajudar algumas pessoas a contar, pra ajudar algumas pessoas a falar pra mãe e pro pai, porque não é muito normal uma pessoa de 14 anos estar grávida. 14, 15, 16. A adolescência, pra mim, vai até os 18, né, no caso. Não, 17. Vai até os 17. Então, se você estiver passando por isso, é só assistir esse vídeo que vai dar tudo certo. Conta, faz o que eu falei e é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer pergunta, pode perguntar aqui embaixo que eu vou responder. Beijos e até o próximo.